Olá, nós estamos agora aí finalizando o mês de setembro, né, que é o mês do Setembro Amarelo, mês de prevenção de suicídio, e nós queríamos fazer esse último vídeo para falar um pouquinho novamente dos riscos que a gente tem aí de suicídio, né, em pessoas com transtorno do espectro autista, dar algumas dicas das características clínicas, especialmente de fases e momentos da vida em que isso pode ser mais impactante, tá? Então, a primeira coisa é lembrar que assim, um dos transtornos mentais que está mais associado a risco de suicídio são quadros depressivos, né? E nós sabemos que pessoas com transtornos do espectro autistas estão mais suscetíveis aí à chance de ter depressão ao longo da vida, tem uma chance muito maior do que outras pessoas de ter depressão ao longo da vida. E elas podem ter tanto sintomas clássicos de depressão, né, como tristeza, desânimo, falta de energia, mudança ali no discurso, de se perceber mais triste, se perceber mais desanimado, se perceber sem vontade de fazer as coisas, dificuldade de se concentrar, até sintomas atípicos, né, ou que podem ser assim típicos de depressão dependendo da faixa etária, mas que não são tão óbvios para quem está observando. Por exemplo, a gente pode notar aí uma mudança no humor. A gente sabe que tipicamente na adolescência, por exemplo, o humor pode estar, ao invés de triste, estar mais irritado, né? Mas nesta população específica, especialmente quando tem mais dificuldade de se expressar, né, da habilidade verbal, a irritabilidade é um chamativo importante, tá? Outras coisas são alterações ali, né, que podem ser percebidas por outras pessoas, são alterações, por exemplo, no padrão de sono, né, tá dormindo mais ou menos do que o que deveria. Alterações da parte motora, no sentido de estar mais parado, mais lento, ou até o contrário disso, tá mais agitado, né, tá com mais movimentos motores, tá? Aumentar comportamentos de alta agressividade, por exemplo. Em alguns casos, a gente pode perceber um maior descuido com autocuidado, né, com aspectos de higiene e, eventualmente, quando as questões verbais não são tão fáceis de avaliar, a gente tenta observar aí desenhos e outros tipos de produções, por exemplo, produção escrita, né, dessas pessoas e ver se teve alguma variação também, tá? Um aspecto que a gente queria reforçar, né, é que os estudos mostram que as pessoas com transtorno do espectro autista, que têm maiores habilidades cognitivas e um maior insight, tá, ou seja, uma maior capacidade de se perceber, tá, de perceber as situações e se perceber, isso está associado a mais depressão também. Né? E o interessante é que, e por que isso acontece? Porque aumenta a percepção da sua falta de habilidade de competências sociais. Então, apesar dessas pessoas serem frequentemente descritas, né, como tendo dificuldades de competência social, não é a percepção do outro que impacta tanto na chance de ter depressão. É muitas vezes a percepção da própria pessoa. Então, quanto mais a pessoa percebe a sua dificuldade social, maior a chance dela ter depressão, tá? É lógico que a gente sabe que a habilidade verbal, ela também pode impactar a nossa capacidade, seja de profissionais, ou seja da família, ou seja dos professores e outros envolvidos, outros profissionais de saúde envolvidos no cuidado, de perceber, às vezes, o sintoma de depressão. Então, também pode ser que a gente esteja percebendo mais depressão em quem tem mais habilidade cognitiva, porque a nossa forma de investigar a depressão não está mais adequada, tá? Mas uma coisa que a gente sabe é que, especialmente em algumas fases, por exemplo, adolescência, tá? Adolescência e início da vida adulta, né? Porque na adolescência, a relação com os pares, ou seja, com as pessoas da mesma idade, ou com o ambiente, elas moldam muito como o adolescente se percebe, tá? Como ele percebe as suas competências. E o fato dele perceber algum impacto, né, de ter o diagnóstico de um transtorno do espectro autista nos seus relacionamentos pode aumentar a chance dele ter de fato depressão, né? Então, quando ele começa a reconhecer as diferenças, e às vezes esse reconhecimento fica mais intenso na adolescência, na vida adulta e momentos de transição, né? Estou acabando uma faculdade, vou entrar no mercado de trabalho, ou acabei o colégio e vou entrar numa faculdade, vou conseguir entrar, vou ter essas habilidades. Então, quanto maior a percepção, né, dessas dificuldades, quanto maior a percepção também, às vezes, da falta de suporte que se tem ambiental, né, maior o risco de ter depressão. Tá? A gente também sabe, né, que muitas pessoas com transtorno do espectro autista
tem dificuldade aí em questões de regulação emocional. Então, às vezes, um evento que poderia parecer corriqueiro, né, para alguém, para pessoas com TEA, são mais difíceis, eles são mais altamente estressores, né? E como a gente tem poucas adaptações ainda sociais e ambientais, né, para poder facilitar essa integração social, pequenos eventos podem ser grandes estressores, né, e momentos de transição são mais estressores ainda. Tá? Então, a forma também como os outros reagem ao estresse, né? E a falta de suporte. Então, muitas vezes, né, eu já tive adolescentes descreverem que o ambiente, ele sobrecarrega muito, tá? Coisas simples, como uma rotina de uma sala de aula, mudança de professores, tem que mudar os materiais, mudar de sala, sair de uma atividade para outra, o barulho da sala de aula, tudo isso pode intensificar esse estresse e aumentar aí a chance, né? É uma sobrecarga muito grande, então é como se eu estivesse vivendo sempre sobrecarregado aí, com o tanto de informações e o tanto de vivências, tá? Outro aspecto importante aí de adolescência, de vida adulta que a gente tem que notar é quando começam a aparecer ali conflitos que podem ser conflitos típicos da adolescência, né, e que podem ser percebidos como mais estressores, e a questão do bullying, tá, que nessa faixa etária começa a se intensificar. Então, sofrer bullying leva a mais isolamento social, e mais isolamento social também aumenta a chance de ter depressão, né? Então, essa percepção ali da dificuldade da integração social, que se intensifica na adolescência, a forma como as outras pessoas, né, percebem isso também. E, às vezes, uma própria percepção de impotência diante da situação, de saber que eu tenho algumas dificuldades, que eu sou diferente, mas eu não tenho como resolver, porque não é bem aceito pelas outras pessoas, porque não existem adaptações sociais. Então, essa percepção de impotência também impacta bastante. Né? E uma outra coisa que a gente não pode confundir é a dificuldade, a falta da habilidade social com a falta de oportunidades oferecidas, né? E muitas vezes essas coisas estão juntas. Então, para as pessoas que têm mais dificuldade social, elas também vão ter menos oportunidades ali adequadas, adaptadas de tentar se socializar. Isso é algo que, como sociedade, a gente tem que corrigir. Então, nós achamos importante relembrar aí com vocês esses aspectos, tá? Falar novamente desses riscos, falar que nessa faixa etária, especialmente ali a adolescência e vida adulta, está mais ainda associada ao início de depressão, seja em pessoas com TEA ou sem TEA, mas isso aumenta significativamente em pessoas que têm um transtorno do espectro autista, por esses fatos que nós discutimos. Então, é importante que todo mundo fique de olho também, tá? Assim, familiares, escola, profissionais de saúde que fazem esse acompanhamento, lembrem que esses momentos de transição e essa faixa etária aumenta a incidência da depressão e que é importante a gente investigar isso, tá? É isso que a gente queria complementar nesse mês aí de prevenção de suicídio. E lembrando que não é porque o mês acabou que a gente deve parar de falar sobre esse tema ou parar de se preocupar sobre isso. Então, é um mês de conscientização, mas a gente tem que carregar essas informações durante o ano todo e continuar cuidando muito bem de todas as pessoas que buscam aí ajuda por um problema de saúde mental. Tá bom? Um abraço a todos e espero que esse vídeo tenha ajudado.